O sentimento do nosso coração para esse tempo, irmãos, El sentimiento en nuestro corazón para este tiempo, hermanos, aproveitando essa oportunidade que o Senhor nos dá nessa manhã, aprovechando esta oportunidad que el Señor nos da en esta mañana, é falar algo sobre a tipologia, mas que existem praticidades para o nosso tempo. es hablar respecto a la tipología que existe en relación a la practicidad para nuestro tiempo. Se nós tivermos dificuldade com as questões práticas da vida cristã, Si nosotros tuviésemos alguna dificultad con los asuntos prácticos de la vida cristiana, nós realmente teremos muita dificuldade de caminhar na realidade do Novo Testamento. tendríamos realmente mucha dificultad en caminar con la realidad del Nuevo Testamento. Então, toda vez que vamos falar ou ouvir algo acerca da palavra do Senhor, Entonces, cada vez que vamos a escuchar o oír algo respecto a la palabra del Señor, nós precisamos sempre nos perguntar: necesitamos siempre preguntarnos, essa é apenas uma palavra rica ¿es tan solo esto una palabra rica? ou é uma palavra que, além de rica, pode ser praticada? O es una palabra que, aparte de ser rica, ha de ser practicada? Graças ao Senhor, porque toda a palavra do Senhor é rica. Gracias al Señor porque toda su palabra es rica. E isso independe de quem fala. Y eso independiente de quien hable. A palavra do Senhor é viva e eficaz. La palabra del Señor es viva y eficaz. E ela pode realmente colocar todo o nosso ser em ordem. Y ella puede realmente colocar todo nuestro ser en orden. E essa é a finalidade, essa é a mente do Espírito Santo por trás da palavra. Y esta es la mente del Espíritu Santo por detrás de la palabra. Ele sempre está trabalhando para nos colocar na sua devida ordem. Él siempre está trabajando para colocarnos en el debido orden. Então, nos aproximamos da palavra nessa manhã mais uma vez. Entonces nos acercamos una vez más a la palabra, Com a oração con una oración de que o Senhor possa cumprir os seus desígnios e propósitos do coração. que el Señor pueda cumplir sus designios y propósitos en el corazón. E, uma vez mais, Y una vez más, poder nos encaminhar um pouco mais para Ele mesmo. podemos encaminarnos un poco más Para Ele mesmo. para Él mismo. Nós vamos ler um texto que está em Gênesis capítulo 2. Vamos a leer un texto que está en Génesis capítulo 2, Porque no tempo tudo começa em Gênesis. porque en el tiempo todo comienza en Génesis. Porém, não é assim na eternidade. No obstante, no es así en la eternidad. Tudo que nós vemos no Gênesis e nas páginas do Antigo Testamento, Todo lo que nosotros vemos en el Génesis y en las páginas del Antiguo Testamento, mas principalmente no Gênesis, pero principalmente en Génesis, na verdade são sementes la verdad son semillas daquilo que Deus tem no seu coração desde a eternidade. de aquello que Dios tiene en su corazón desde la eternidad. Então, se nós observarmos, por exemplo, se fizermos um paralelo Entonces, si hiciéramos un paralelo entre Gênesis e Efésios, entre Génesis y Efesios, nós vamos observar que Efésios é uma carta que trata acerca da eternidade passada. vamos a encontrar entonces que Génesis es una carta que trata sobre la eternidad pasada. Ela não apenas fala da eternidade passada, Ella no solo habla de la eternidad pasada, ela mostrando o coração de Deus na eternidade passada. ella va mostrando el corazón de Dios en la eternidad pasada. Então, aos nossos olhos serem desvendados para ver esse propósito, Entonces nos va desvendando para aquellos propósitos então, observando que esse propósito tem finalidades futuras. y nos lleva a observar que ese propósito tiene una finalidad futura. Então, Efésios fala do mistério de Cristo. Entonces Efesios nos habla sobre el misterio de Cristo. Fala da formação de Cristo no corpo de Cristo. Habla de la formación de Cristo en el cuerpo de Cristo. Aí no capítulo 3 está muito claro. Allí en el capítulo 3 está muy claro. Mas Efésios começa Pero Efesios comienza mostrando que esse propósito mostrando que ese propósito está antes da fundação do mundo. está antes de la fundación del mundo. Por isso que Paulo fala no capítulo 3, Por eso es que Pablo habla en el capítulo 3, conforme o eterno propósito que fez em Cristo Jesus. conforme al eterno propósito que hizo en Cristo Jesús. Isso aí está no versículo 11. Y eso está en el versículo 11.
Então, meus irmãos, Entonces, mis hermanos, Efésios está tratando desde a eternidade Efesios está hablando desde la eternidad do propósito que existe no coração do nosso Deus. del propósito que existe en el corazón de nuestro Dios. Porém, No obstante, Gênesis Génesis, trata do início desse propósito no tempo. Génesis nos habla del inicio de este propósito en el tiempo. Então, ao lermos Gênesis, Entonces, al leer Génesis, nosso Deus está abrindo o seu coração nuestro Dios está abriendo su corazón daquilo que está nele mesmo antes dos tempos eternos. de aquello que está en Él mismo antes de los tiempos eternos. Então, nós temos que ser muito cuidadosos ao lermos Gênesis. Entonces debemos ser muy cuidadosos al ver el Génesis. Às vezes, quando nós chegamos no Novo Testamento, A veces cuando llegamos al Nuevo Testamento, nós estamos mexendo nos frutos da árvore. nosotros estamos viendo los frutos del árbol. Mas quando nós falamos de Gênesis, Pero cuando hablamos del Génesis, nós estamos lendo as sementes daquela árvore pronta no Novo Testamento. estamos viendo las semillas de aquel árbol que está listo en el Nuevo Testamento. Então, essas sementes que nós vamos ler um pouco hoje, acerca delas. Entonces es acerca de estas semillas que vamos a leer ahora en Génesis. Eu gostaria que meus irmãos acompanhassem comigo Me gustaría que mis hermanos me acompañasen. Gênesis capítulo 2. Génesis capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 7 até o versículo 15. Vamos a leer desde el versículo 7 al 15. E eu vou pedir ao meu irmão Christian que faça essa leitura, por favor, para nós. Amén. Y vamos a leer solo en español. Génesis capítulo 2, versículos 7 al 15. Amém. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre del uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va del oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Tomó pues Jehová al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardase. Amém. Amén. Vamos orar mais uma vez. Vamos a orar una vez más. Pai, mais uma vez colocando nas tuas mãos a nossa própria vida. Padre, una vez más colocamos en tus manos nuestras propias vidas. Não há nenhuma expectativa em nós mesmos, Senhor. No hay ninguna expectativa en nosotros mismos, Porque tudo provém de Ti mesmo. porque todo proviene de ti mismo. Guarda-nos de nós mesmos nessa hora. Guárdanos de nosotros mismos en esta hora. Abre os olhos do nosso entendimento, Senhor. Abre los ojos de nuestro entendimiento, Señor, E fala, Senhor, profundamente aos nossos corações. y habla profundamente a nuestros corazones. Há necessidade, Senhor, tanto em quem fala como quem ouve. Hay necesidad, Señor, tanto en quien habla como en los que oyen. E só o Senhor mesmo pode suprir essa necessidade. Y solo tú, Señor, puedes suplir esta necesidad. Por isso nós nos encomendamos a Ti e a palavra da Sua graça. Por eso nos encomendamos a ti y a la palabra de tu gracia. Ah, Senhor, pelo ministério do Seu Santo Espírito, Oh, Señor, y al ministerio de tu Santo Espíritu possa falar aos nossos corações. puede hablar a nuestros corazones. Nossa confiança está em Ti, Nuestra confianza está en ti, porque foi o Senhor mesmo quem disse: Eu edificarei a minha igreja. porque fue el Señor mismo quien dijo, yo edificaré mi iglesia. Então, Senhor, nessa manhã nós oramos, faça conforme a Tua vontade. Entonces oramos esta mañana, hágase conforme a tu voluntad, Em nome do Senhor Jesus. en el nombre del Señor Jesús. Amém. Amén. Então, irmãos, nós estamos diante da tipologia do Antigo Testamento. Entonces, hermanos, estamos delante de la tipología del Antiguo Testamento. É claro que isso é uma história com H, é uma história real. Es claro que esta es una historia real. Nós não estamos na linha daquela teologia que diz que isso aqui foi apenas uma alegoria e não um fato. Pero no estamos en la línea de aquellos que dicen que esta fue una alegoría y no hechos.
reales. Na verdade, isso é algo que Deus quis falar para desse tempo, La verdad es que esto es algo que Dios quiso hablar en este tiempo para que ficasse registrado para aviso nosso. para que quedase registrado para nosotros. Assim como Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 10. Así como Pablo habla en 1 Corintios capítulo 10. E ele diz, não quero que ignoreis. Así como él dice, no quiero, hermanos, que ignoréis. Então nós não devemos ignorar nada que esteja no Antigo Testamento. Entonces no debemos ignorar nada que esté contenido en el Antiguo Testamento. Contudo, precisamos fazer uma leitura do Antigo Testamento sobre a revelação do Espírito Santo. Con todo necesitamos hacer una lectura del Antiguo Testamento a la luz con la ayuda del Espíritu Santo. Então, no Novo Testamento, Entonces en el Nuevo Testamento, no momento em que recebemos o Espírito, en el momento en que recibimos al Espíritu, nós podemos olhar para trás, para o Antigo Testamento, podemos mirar hacia atrás al Antiguo Testamento e daí tirar as realidades y desde ahí tomar las realidades daquelas coisas que são práticas ou que são a prática do Novo Testamento. Y tomar aquellas cosas que son prácticas o que son las prácticas del Nuevo Testamento. Então, tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Entonces todo lo que fue escrito para nuestra enseñanza fue escrito. Então, foi para nós, exatamente para nós, o que foi escrito. Entonces fue para nosotros, exactamente para nosotros que fue escrito. Para eles foi uma história, no momento em que eles estavam vivendo. Para ellos fue una historia en el momento en que ellos lo estaban viviendo. Mas para nós, no Novo Testamento, é uma realidade espiritual. Pero para nosotros, en el Nuevo Testamento, es una realidad espiritual. Então, nós vamos observar, Entonces vamos a observar, na leitura que o nosso irmão fez, acabou de fazer para a gente, en la lectura que nuestro hermano acabó de hacer, o nosso Deus começa no versículo 7 dizendo que formou o homem. en el versículo 7 comienza a decir que Dios formó al hombre. E diz que o formou do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. Y dice que lo formó el polvo de la tierra y sopló sobre su nariz aliento de vida. Então, aqui é o primeiro ponto que nós precisamos ter em conta. Entonces este es el primer punto que necesitamos tener en cuenta. Preste bem atenção, meus irmãos. Ponga mucha atención, hermano. Aquilo que Deus está nos falando aqui em Gênesis Aquello que Dios nos está hablando aquí en Génesis é uma espécie de download dos seus sentimentos e do seu pensamento na eternidade. es una especie De revelação. de revelación de su pensamiento, de su sentimiento en la eternidad. Então nós precisamos prestar bastante atenção aqui. Entonces debemos prestar bastante atención aquí. Quando você chegar no Gênesis e em toda a escatologia, Cuando llegas al Génesis e na escatologia, y a la escatología, você vai observar que aí você está num momento de coroação do trabalho de Deus. usted va a ver que estamos llegando al momento de coronación del trabajo de Dios. Por que que quando entramos na escatologia, alguns irmãos ficam preocupados e outros sentem medo? ¿Por qué que cuando llegamos a la escatología algunos hermanos están preocupados y algunos inclusive tienen miedo? Isso, muito provavelmente, Eso muy probablemente ocorre por conta da falta da base do entendimento que precisamos ter daquilo que é mais fundamental. Eso probablemente es a causa de la falta de una base, ¿cierto? Para entender lo que es fundamental. Porque quando olhamos o princípio no Gênesis, Porque cuando miramos el principio en Génesis, nós conseguimos observar o propósito e as intenções de Deus. conseguimos observar el propósito y las intenciones de Dios. Então, quando você tem essa visão clara, Entonces, cuando tenemos esta visión clara, todas as demais coisas são consequências dessas sementes. todas las demás cosas son consecuencias de esta simiente o semilla, Inclusive a escatologia. inclusive la escatología. Então, digamos que a escatologia seja o teto da casa, o telhado da casa. Entonces, por ejemplo, pensemos que la escatología es como el techo o el tejado de la casa, Mas quando você inicia o Gênesis, pero cuando comenzamos en el Génesis, aí você está falando da fundação da casa. estamos hablando sobre los fundamentos de la casa. É uma semente, você entende isso, irmão? Es una simiente o semilla, ¿entendemos? E isso no Antigo Testamento. Y esto es el Antiguo Testamento. No Novo Testamento houve também uma semente que Deus colocou na terra. En el Nuevo Testamento también hay una simiente que Dios envió a la tierra. E essa semente morreu. Y esa simiente murió. Então não ficou sozinho, morreu. Y no quedó sola, sino que murió. E por ter morrido gerou muitos frutos.
y a causa de haber muerto generó muchos frutos. Então, como nós fizemos essa manhã, Entonces, como nosotros hicimos esta mañana, nós partimos o pão. nosotros partimos el pan. Isso está falando do início de todo o processo, quando os fundamentos são lançados. Esto nos está hablando del fundamento, del inicio, del inicio cuando los fundamentos son puestos. Exato, nós estamos lembrando da morte do nosso Senhor. Estamos recordando la muerte de nuestro Señor. E esse é o fundamento da fé cristã. Y este es el fundamento de la fe cristiana. Mas o fundamento Pero el fundamento precisa de uma sobreedificação. necesita de una sobreedificación. Então, se por um lado nós partimos um pão lembrando da morte, Entonces, por un lado, partimos el pan recordando la muerte, e isso é o fundamento, y eso es el fundamento. e o que seria então a sobreedificação? Entonces, ¿qué sería la sobreedificación? É a formação dessa mesma semente que veio habitar em nós, Es la formación de esta misma simiente que viene a habitar en nosotros até a sua morada em plenitude. hasta su morada o su expresión en plenitud. Porque Deus não quer apenas uma casa. Porque Dios no quiere solo una casa. Deus quer uma casa para a sua morada em plenitude. Dios quiere una casa para su morada en plenitud. Então, primeiro ele vai lançar na nossa vida fundamento. Entonces, Ele vai lançar na nossa vida, primeiramente, fundamento. Él va avanzando en nuestra vida, en primer lugar, con fundamentos. Em primeiro lugar, fundamento. En primer lugar, fundamentos. Mas depois do fundamento, Pero después del fundamento, existe uma sobreedificação. existe una sobreedificación. Então, existe todo esse processo que nós estamos vivendo até os dias de hoje. Entonces está todo este proceso que vamos siguiendo hasta el día de hoy. Então, no propósito de Deus, Entonces, en el propósito de Dios, nós sempre vamos observar isso. nosotros siempre vamos a observar esto: Fundamento fundamento e sobreedificação. y sobreedificación. Sempre nós vamos estar tocando nesses dois pontos. Siempre vamos a estar tocando estos dos puntos. E nesses textos que nós vamos ler agora, Y en estos textos que vamos a leer ahora, o que ele fala? ¿qué es lo que él habla? Ele fala do propósito eterno de Deus Él habla del eterno propósito de Dios e depois ele fala da missão do homem em relação a esse propósito. y después habla de la misión del hombre en relación a este propósito. Porque essa é uma obra Porque esta es una obra que Deus soberanamente que Dios soberanamente decidiu decidió que o homem participasse. que el hombre participase. E não de forma aleatória, mas com muita responsabilidade. Y no de una manera aleatoria, sino con mucha responsabilidad. Então nós vamos observar, vamos olhar esses textos Entonces vamos a observar, vamos a mirar estos textos e pensar no propósito eterno de Deus. y pensar en el propósito eterno de Dios. O que o Senhor está nos falando aqui ¿Qué es lo que Dios nos está hablando aquí? é aquilo que está ligado ao seu coração, Es aquello que está unido a su corazón desde a eternidade. desde la eternidad. E o tempo existe Y el tiempo existe para que o seu propósito seja então desenvolvido nessa terra. para que su propósito entonces sea desarrollado en esta tierra. Então sempre lembre disso, irmãos. Entonces siempre recuerde esto, hermano. Deus é eterno Dios es eterno e o seu propósito também o é. y su propósito también lo es. Assim também como é eterna a sua vontade. Así como también es eterna su voluntad. Às vezes nós ouvimos alguém dizer A veces escuchamos a alguien decir que Deus vai mover céus e terra em meu favor. que Dios puede mover cielos y tierra a tu favor. Irmãos, eu particularmente não acredito nisso. Hermano, yo personalmente no creo en eso. Eu creio que Deus move céus e terra, inclusive a nós mesmos, Yo creo que Dios mueve cielos y tierra, e inclusive a nosotros mismos, para que o seu Filho seja glorificado, para que su Hijo sea glorificado, para que a sua vontade seja satisfeita. para que su voluntad sea satisfecha. Porque essa vontade que está na eternidade, Porque esta voluntad que está en la eternidad, ela entra na nossa história no tempo. ella entra en la historia en un tiempo. E isso acontece Y eso acontece para que a sua vontade seja cumprida. para que su voluntad sea cumplida. Então nós precisamos compreender isso. Entonces necesitamos comprender esto. Essa é a maior glória que podemos ter, irmãos. Esta es la mayor gloria que podemos tener, hermanos. Participar de um propósito glorioso de um Deus glorioso. Participar del propósito glorioso de un Dios glorioso. Então, o primeiro ponto do seu propósito nós encontramos no versículo 7. Entonces el primer propósito lo encontramos en el versículo 7. Então, nós vamos falar da tipologia e da realidade.
Entonces vamos a hablar de la tipología y de la realidad. ou tipologia e antítipo. O tipología y antetipo. Exatamente. Nós vamos observar o que acontece no Gênesis e vamos observar como fundamento e observar o que acontece na história como sobre-edificação. Entonces vamos a observar lo que acontece en Génesis como fundamento y lo que acontece en la historia como sobreedificación. O primeiro ponto que nós precisamos ver é que Deus criou um homem. El primer punto que necesitamos ver es que Dios creó un hombre. Mas não é só uma questão de ter criado um homem. Pero no es solo un asunto de haber creado al hombre. Existe uma intenção quando Deus cria o homem. Existe una intención cuando Dios crea al hombre. A palavra quando diz e soprou em suas narinas o fôlego de vida, La palabra cuando dice y sopló en su nariz aliento de vida, a palavra hebraica é ruach-shaim. la palabra hebraica, ¿sí? É ruach-shaim. E shaim, shai é a palavra hebraica para vida. La palabra, ¿cierto? Hebraica mencionada, ¿cierto? Uhum. Se refiere a vida. Sim, shai. Shai. Mas aqui não é a palavra shai que aparece, Pero aquí no es la palabra chai que aparece, senão shaim. sino chaim. E im no hebraico indica pluralidade. Y in en el hebraico indica pluralidad. Então, ruach-shaim quer dizer espírito de vidas. Entonces, aquí Bruchahaim significa espíritus de vidas. Ou seja, quando Deus sopra sobre aquela forma O sea, cuando Dios sopla sobre aquella forma vai receber mais de uma vida. aquella forma Vai receber mais de uma vida. aquella forma va a recibir más de una vida. Ela recebe uma vida biológica, Ella recibe una vida biológica, uma vida psicológica una vida psicológica e a vida do Espírito, não do Espírito Santo, mas do Espírito humano. y la vida del Espíritu, no del Espíritu Santo, sino del Espíritu del hombre. Então, já começamos a entender Entonces ya comenzamos a entender que o nosso Deus, o nosso Deus que subsiste de uma forma trina, que nuestro Dios, que subsiste de una forma trina, também ao fazer na sua criação, también Él va a hacer su creación. ele deseja algo também corporativo. Él también desea algo corporativo. Esse é o primeiro ponto que nós temos que ter em mente. Y este es el primer punto que debemos entender. Deus criou um homem Dios creó un hombre e tem um propósito. y tiene un propósito. E para satisfazer esse propósito com esse homem que foi criado, Y para satisfacer ese propósito con este hombre que fue creado, Deus precisa criar um homem que seja coletivo. Dios necesita crear un hombre que sea colectivo. Ele não quer apenas um homem. Él no quiere solo un hombre. Por mais espiritual que você possa ser, irmão, Por más espiritual que tú puedas ser, hermano, ou você, irmã, por mais espiritual que possa ser, o tu hermana, por más espiritual que puedas ser, não é apenas isso que Deus quer. no es solo eso lo que Dios quiere. No Antigo Testamento, nós observamos a ênfase em alguns personagens. En el Antiguo Testamento nosotros observamos un énfasis en algunos personajes. Então, Elias, Elías, Eliseu, Eliseo, Moisés, Moisés, Jeremias Jeremías e tantos outros. y tantos otros. Toda vez que você olha para esses livros, você sabe que esses personagens saltam aos seus olhos. Cada vez que tú miras algunos libros, tú ves que estos personajes saltan a tus ojos. Mas isso aconteceu no Antigo Testamento. Pero eso aconteció en el Antiguo Testamento. Mas a revelação progrediu. Pero Ela avançou. la revelación progresó y avanzó. Mas Deus não está falando de algo novo. Pero Dios no está formando algo nuevo. O que acontece no Novo Testamento não é algo novo. Lo que acontece en el Nuevo Testamento no es algo nuevo. Porque isso, Porque esse eso, propósito, ese propósito, ele está no coração de Deus desde a eternidade. está en el corazón de Dios desde la eternidad. Entra pelas sementes de Gênesis no tempo. Entra por la simiente de Génesis en el tiempo, Se desenvolve durante todo o Antigo Testamento em formas e figuras. se desarrolla a través de todo el Antiguo Testamento, a través de formas y figuras, A partir da obra de Cristo, da sua morte e ressurreição e o enviado Espírito Santo, a partir de la obra de Cristo, de su muerte, resurrección y al enviar el Espíritu Santo, agora entra a realidade espiritual. ahora entra la realidad espiritual. A realidade espiritual de quê? ¿La realidad espiritual de qué? De tudo aquilo que Deus está falando desde o Gênesis.
de todo aquello que Dios está hablando desde el Génesis. Então, como bem Salomão falou, nada novo debaixo do sol. Entonces, como bien dijo Salomón, no hay nada nuevo bajo el cielo. Então, a primeira coisa que temos que observar aqui Entonces, lo primero que debemos observar aquí é que Deus criou um homem coletivo. es que Dios creó a un hombre colectivo. Quando nós observamos no versículo 27 do capítulo 1 de Gênesis, Cuando observamos el versículo 27 del capítulo 1 de Génesis, que diz: E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Então observa que ele fala que criou o homem. Entonces observe que aquí habla que Dios creó al hombre. E isso parece muito singular. Y esto parece muy singular. Mas nós vamos ver que no mesmo versículo, na parte B, Pero vamos a ver que en el mismo versículo, en la parte B, o Senhor introduz a mulher. Dios introduce a la mujer. Porque o homem não vai conseguir avançar com o propósito de Deus sozinho. Porque el hombre no va a conseguir avanzar con el propósito de Dios solo. É claro que Deus apenas não está falando de Adão e Eva aqui. Es claro que Dios no está hablando solamente de Adán y Eva aquí. Ele também está falando do mistério de Cristo. Sim, Sí, Él también está hablando del misterio de Cristo. certamente ele está falando de Cristo e da sua igreja. Ciertamente Él está hablando de Cristo y de su iglesia. Mas vamos mais devagar. Pero vamos más lento. Depois entramos um pouco mais em detalhes. Y después entramos en los detalles. Então você consegue perceber que esse homem ele é coletivo? Entonces usted consigue ver que este hombre es un hombre colectivo. Se ele escolhesse apenas a você ou a mim, Si Él nos escogiese solo a usted o a mí, ele não teria o seu propósito satisfeito. Él no podría tener su propósito satisfecho. Então a primeira coisa que ele precisa fazer, Entonces lo primero que Él necesita hacer, dentro da sua vontade, dentro de su voluntad, é criar um homem que levará à frente o seu propósito. es crear un hombre que llevará adelante su propósito. Obviamente que Deus também não estava pensando em Adão. Obviamente Dios no estaba pensando en Adán. Adão é apenas uma figura, vamos nos lembrar. Adán, recordemos, es solo una figura. Por quê, irmãos? ¿Por qué, hermanos? Porque não foi Adão que cumpriu o propósito eterno de Deus, mas Cristo. Porque no fue Adán quien cumplió el propósito delante de Dios, sino Cristo. Então é a partir de Cristo todas as coisas são levadas ao propósito e à glória. Entonces a partir de Cristo todas las cosas son llevadas a su propósito y a su gloria. Nós vemos que o primeiro homem fracassou, Nosotros vemos que el primer hombre fracasó, mas em Cristo não. pero en Cristo no. E em Cristo em Cristo participamos da nova criação. En Cristo participamos de una nueva creación E o propósito de Deus, então, enfim, pode seguir em frente. y el propósito de Dios entonces por fin puede seguir adelante. Então, a primeira coisa que temos em Gênesis é um homem. Entonces la primera cosa que tenemos en Génesis es un hombre, Pelo menos nesse contexto em que estamos analisando juntos aqui. al menos en este contexto que estamos analizando juntos aquí. Agora, no versículo 8, aparece um jardim. Ahora en el versículo 8 aparece un jardín. E esse é o segundo elemento dentro do propósito eterno de Deus. Y este es el segundo elemento dentro del propósito de Dios. Deus vai colocar esse homem dentro desse jardim. Dios va a colocar a este hombre dentro de este jardín. O Senhor ainda não falou das suas responsabilidades, mas ele vai estar nesse jardim. El Señor aún no habló sobre su responsabilidad, pero Él va a estar en este jardín. E segue o texto dizendo no versículo 9. Y sigue el texto diciéndolo en el versículo 9. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para ser comida. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Agora observe isso. Ahora observe esto. Nós recebemos vidas. Você lembra? O Hashaim, vidas. Ahora recuerda, aquí dice recibimos vida, Hashaim. Então, essa pluralidade é exatamente para que a gente entenda Ahora esta pluralidad es exactamente para que podamos entender que o propósito de Deus que el propósito de Dios não é apenas nos alimentar, no es solo alimentarnos, alimentar a nossa vida biológica. alimentar nuestra vida biológica. E aqui nós podemos acrescentar, Y aquí podemos añadir, alimentar os nossos desejos e os nossos sonhos. y aquí podemos añadir nuestros sueños. Aqui não estão os nossos sonhos e os nossos desejos. Aquí no solo nuestros sueños y deseos. O alimento que Deus deu aqui é para que o homem se mantenha vivo.
El alimento que Dios dio aquí es para que el hombre se mantenga vivo. Às vezes, irmãos, nós nos portamos de uma forma A veces, hermanos, nos comportamos de una forma onde todo o centro da nossa existência passa a ser os nossos próprios cuidados. donde todo el centro de nuestra existencia pasa a ser nuestros cuidados. Observe que Deus dá o alimento para o homem desde o início no Éden. Observe que Dios da el alimento al hombre desde el inicio del Edén, Mas não é para que o homem viva apenas desse alimento. pero no es para que el hombre viva solo de este alimento, E nem viva em função desse alimento. ni viva en función de este alimento. Ele precisa viver em função do eterno propósito. Él necesita vivir en función al eterno propósito. Então observe bem, irmãos. Entonces, observe bien, hermano. Deus vai nos mostrar nesses textos o seu propósito eterno. Dios nos va a mostrar en estos textos su propósito eterno. Mas uma coisa também vai precisar nos mostrar. Pero también necesitamos mostrar algo. Que nada na nossa vida gira em torno de nós mesmos. Que nada de nuestra vida puede girar en torno a nosotros mismos. Tudo precisa girar em torno do seu propósito. Todo necesita girar alrededor de su propósito. Então ele colocou muitas árvores agradáveis à comida, ou seja, para a sustentação da vida biológica. Entonces él puso muchos árboles para sustentar la vida biológica, Mas o texto segue dizendo: pero el texto continúa diciendo, e a árvore da vida no meio do jardim, también el árbol de vida en medio del huerto, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. y el árbol de la ciencia del bien y del mal. É interessante que agora nós temos um homem e um jardim. Es interesante que ahora tenemos un hombre y un jardín. E bem no centro desse jardim, Y bien en el centro de este jardín, não estão as árvores agradáveis à comida. no solo hay árboles agradables, ¿cierto?, de comida. Ou seja, Deus não nos colocou no jardim apenas para comer. Dios no nos puso en el jardín solo para comer. Sim, para comer, Sí, para comer, mas algo muito específico. pero algo muy específico. E essa árvore está colocada bem no centro. Y ese árbol está colocado en el centro. Se você estiver em qualquer lugar desse jardim, Si tú estuvieses en cualquier lugar de este jardín, ou em qualquer outro lugar que você possa estar, o en cualquier otro lugar que tú pudieses estar, se estiver alguma coisa no centro, essa coisa vai te chamar a atenção. si tuvieses algo en el centro, eso llamaría tu atención. E é interessante que Deus não mandou o homem tomar da árvore da vida. Es interesante que Dios no mandó al hombre a tomar del árbol de la vida. Ele apenas disse para que o homem não tomasse da árvore do conhecimento do bem e do mal. Él solo dijo al hombre que él no tomase del árbol del conocimiento del bien y del E mal. aqui nós começamos a sentir um cheiro de comunhão, irmãos, e de liberdade. Y aquí comenzamos a sentir un aroma de comunión y libertad. Exatamente a forma como Deus faz conosco. Exactamente la forma como Dios lo hace con nosotros. Ele coloca uma árvore no meio do jardim, Él coloca un árbol en medio del jardín, onde esse homem está. donde ese hombre está. Mas em nenhum momento ele falou que esse homem deveria comer dessa árvore. Pero en ningún momento él habló que ese hombre debía comer de ese árbol. Ele só apenas alertou do que o homem não deveria comer. Él solamente alertó que él no debería comer. Mas daquela outra árvore ele não falou absolutamente nada. Pero de este otro árbol él no habló absolutamente nada. De que maneira isso soa para você? ¿De qué manera esto suena a usted? Deus criou um homem livre, irmão. Dios creó a un hombre libre, hermano. E aqui começa o assunto da responsabilidade humana. Y aquí comienza el asunto de la responsabilidad humana. Deus quer que o homem decida livremente por ele. Dios quiere que el hombre visite libremente Naquilo que é o seu propósito eterno, en aquello que es su propósito eterno. vai ser necessário que o homem todos os dias decida por Deus. Va a ser necesario que el hombre todos los días decida por Dios. Todos os dias, irmãos, nós temos que fazer algum tipo de escolha ou tomar alguma decisão. Todos los días, hermanos, necesitamos hacer alguna elección o escoger algo. E sempre essas duas árvores estarão diante de nós. Y siempre estos dos árboles estarán delante de nosotros. Não tem jeito, irmãos, essas árvores sempre estarão diante de nós. No hay otra manera, hermanos. Siempre estos dos árboles estarán delante de nosotros. Ou escolheremos viver por nós mesmos a partir dos nossos sonhos e pensamentos, O escogeremos el bien a partir de nuestros sueños y pensamientos. ou colocamos, como nosso Senhor falou, aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. O como el Señor dijo, ¿cierto? Nos pondremos delante de Él. Aquel que quiera seguirme, tome su cruz y sígame. E o que é tomar a cruz? ¿Y qué es tomar la cruz? Tomar a cruz é olhar aquela árvore
Tomar la cruz es ir a ese árbol, não seguir, olhar aquela árvore, a mirar aquel árbol, aquela árvore do conhecimento do bem e do mal, aquel árbol del conocimiento del bien y el mal, e entender que ainda que haja conhecimento do bem e do mal, y entender que aunque haya conocimiento del bien y del mal, a sua natureza é maligna. su naturaleza maligna, Tem muitas coisas que chegam à nossa mesa, irmãos, tiene muchas cosas que llegan que não chegam à nossa mesa, a nuestra mesa, que não foi enviado pelo Espírito Santo. que no fueron enviadas por el Espíritu Santo. Tem muitos amigos, como assim nós chamamos, que chegam e se aproximam a nós, Hay muchos amigos, como podríamos llamar, que llegan y se aproximan a nosotros, mas nunca foi Deus que os enviou. pero nunca fue Dios quien los envió. Essa terra, irmãos, é uma terra hostil, cheia de serpentes. Esta tierra, hermanos, es una tierra hostil, llena de serpientes. Aquela serpente que se reproduziu no Gênesis Aquella serpiente que se reprodujo en el Génesis e que aparece no Apocalipse como dragão de muitas cabeças, y que aparece en Apocalipsis como un dragón con muchas cabezas, parece que criou uma série de muitas serpentes. parece que creó una serie de muchas serpientes. Então, onde nós chegamos nessa terra hostil, nós encontramos essa natureza de serpente. Entonces, donde lleguemos en esta tierra hostil, encontraremos esta naturaleza de serpientes. Então, nós temos que ser muito cuidadosos aqui, porque essas duas árvores novamente estão diante de nós. Entonces debemos ser muy cuidadosos porque estos dos árboles están nuevamente delante de nosotros. Todo o assunto do nosso relacionamento, Todo el asunto de nuestro relacionamiento, seja no trabalho, sea en el trabajo, seja na escola, na faculdade, sea en la escuela, sea en la universidad o facultad, enfim, irmão, todo esse relacionamento en fin, todos nuestros relacionamientos precisa ser filtrado pela árvore da vida. necesitan ser filtrados por el árbol de la vida. Porque a finalidade da árvore da vida é dar a você e a mim vida em forma de alimento. Porque la finalidad del árbol de la vida es darnos vidas a ti y a mí en forma de alimento. Essa é a vontade de Deus. Esa es la voluntad de Dios. As árvores estão dispostas diante de nós. Los árboles están dispuestos delante de nosotros. A mesa está posta. La mesa está puesta. E o que nós vamos comer? ¿Y qué es lo que vamos a comer? Então a palavra do Senhor vem a nós. Entonces la palabra de Dios viene a nosotros E o Senhor não fala nada acerca daquela árvore que está no centro. y el Señor no habla nada acerca de aquel árbol que está en el centro. Mas Ele fala para mim e para você, tenha cuidado com o que está por aí. Pero Él nos dice a ti y a mí, ten cuidado con el que está por ahí. Mas o que nós precisamos hoje, nessa manhã, Pero lo que nosotros necesitamos esta mañana não é falar daquilo que é próprio da natureza maligna, no es hablar de aquello que es propio de la naturaleza maligna, mas falar do propósito eterno de Deus em Cristo, sino hablar del eterno propósito de Dios en Cristo, que ao nos colocar a árvore da vida no centro do jardim, que es colocar el árbol de la vida en el centro del jardín. Ele está nos convidando, irmãos, para comer dele mesmo. Él nos está invitando, hermanos, a comer del mismo. Ele quer que nos alimentemos dele, Él quiere que nos alimentemos de Él, porque é a partir do alimentar dele porque a partir de este alimentarnos de Él, que João 7, 37, 38 vai se cumprir. que Juan 7, 37 y 38 se va a cumplir. Quando o Senhor Jesus diz, aquele que crê em mim, como diz a Escritura, Cuando el Señor Jesús dice, aquel que cree en mí, como dice la Escritura, rios de água viva fluirão do seu interior. de su interior correrán ríos de agua viva. E onde estão esses rios no Antigo Testamento? ¿Y dónde están esos días en el Antiguo Testamento? Esses rios, Esos ríos, eles estão aqui em Gênesis. esos están aquí en Génesis. Você consegue ver isso, irmão? ¿Usted consigue ver eso, hermano? Então nós temos um homem que está no jardim. Entonces tenemos un hombre que está en el jardín. E no centro desse jardim existe uma árvore que pode ser, que deve ser alimentada por nós. Y en el centro de este jardín hay un árbol que es para que podamos alimentarnos. E ao nos alimentar dessa árvore, Y alimentarnos de este árbol, a partir de cada um de nós, a partir de cada uno de nosotros, rio começa a fluir. un río comienza a fluir. E esse rio tem materiais preciosos dentro dele. Y este río tiene materiales preciosos dentro de él. E esses materiais preciosos é para a edificação daquilo que Deus está fazendo. Y estos materiales preciosos son para edificación de aquello que Dios está haciendo. Bom, já começamos a observar que o propósito eterno de Deus, Vamos, ya comenzamos a observar que el eterno propósito de Dios, no tempo, en el tiempo, é a edificação de uma casa.
en la edificación de una casa, no tempo. en el tiempo. E aí voltamos a dizer, Y ahí volvemos a decir, não é suficiente que sejamos casa. no es suficiente que seamos una casa. Se eu ou você dizemos, eu já sou crente, glória a Deus por isso. Si nosotros decimos, ya soy creyente, gloria a Dios por eso. Mas não é somente ser cristão, irmão. Pero no solamente ser cristiano. Na essência da palavra, ser cristão é ser seguidor de Cristo. La esencia de la palabra cristiano es ser seguidor de Cristo. Mas a palavra crente, como é conhecida na forma geral, Pero la palabra creyente, como es conocida de una forma general, é aplicada àqueles que nasceram de novo. es aplicada a aquellos que nacieron de nuevo. Mas, irmãos, pense bem. Pero hermanos, piensen bien. Imagem e semelhança também estão em Gênesis. Imagen y semejanza también estaban en Génesis. Então, se recebemos uma semelhança, Entonces, si recibimos una semejanza, ou seja, se temos um espírito, o sea, si tenemos un espíritu, é porque Deus é espírito. es porque Dios es espíritu. E aí você vai entender por que no Novo Testamento Entonces ahí usted va a entender por qué en el Nuevo Testamento Paulo fala, Deus a quem sirvo em meu espírito no Evangelho do seu Filho. Pablo nos dice al Dios a quien sigo en el mismo espíritu, de acuerdo a su evangelio. E quando fala também do louvor, ou da adoração, ¿Perdón? quando fala da adoração, Y también cuando habla de la adoración, fala que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. habla que los adoradores adoraron al Padre en espíritu y en verdad. Então, na nossa vida relacional, tudo começa no espírito, nós sabemos disso. Entonces nosotros sabemos que en nuestra vida relacional todo comienza en el espíritu. Mas não é suficiente saber, irmãos, precisa ver a prática da vida cristã. Pero no es suficiente saberlo, sino que debe haber una práctica de nuestra vida cristiana. E a prática da vida cristã não é a prática da prática. Y la práctica de la vida cristiana no es la práctica de la práctica. Isso é uma coisa filosófica, nós sabemos disso. Ese es un asunto filosófico, sabemos de eso. A prática da vida cristã é a prática do alimento da árvore da vida. La práctica de la vida cristiana es la práctica del alimento del árbol de Irmão, la vida. você e eu não conseguimos fazer absolutamente nada, irmão, sem antes estarmos alimentados. Hermanos, tú y yo no conseguimos hacer nada sin que antes estemos alimentados. A obra que Deus quer que façamos, La obra que Dios quiere que hagamos, Paulo fala aos Efésios, é aquela que ele preparou de antemão, ou seja, antes da fundação do mundo. Pablo dice a los Efesios, es la obra que él preparó de antemano, antes de la fundación del mundo. Como é que eu e você vamos fazer uma coisa que nem sabemos como pode ser, se foi feito antes da fundação do mundo? ¿Cómo nosotros vamos a hacer algo que no sabemos cómo es, que fue pensado o hecho antes de la fundación del mundo? Então é um caminho totalmente novo. Entonces hay un camino totalmente nuevo. Então tudo que Deus pede nesse caminho, Entonces todo lo que Dios hizo en ese camino, à medida que começamos a compreender o seu propósito, a medida que comenzamos a comprender su propósito, é o nosso relacionamento com Ele. es nuestro relacionamiento con É Dios. isso na nossa vida que precisa ser restaurado, irmãos. Es eso en nuestra vida cristiana que necesita ser restaurado, hermano. Às vezes nós pensamos assim, A veces pensamos así, bom, eu preciso deixar isso, necesito dejar esto, eu preciso parar de falar isso, necesito parar de hablar esto, eu preciso parar de pensar isso. necesito de pensar en esto otro. Mas você observou que tudo depende de você mesmo? Pero usted observó que ahí todo depende de usted mismo. Eu preciso, eu preciso, eu preciso. Yo necesito, yo necesito, yo necesito, yo necesito en todo tiempo. Então qual é o assunto, irmão? Entonces, ¿cuál es el asunto, hermano? É que nós ficamos tentando resolver os nossos próprios problemas, porém sem nenhuma condição de fazê-lo. Es que estamos intentando resolver nuestros propios problemas, pero sin ninguna condición de poder hacerlo. Pensa bem, Piense bien. Deus colocou um homem num jardim. Dios colocó un hombre en el jardín. Esse jardim é o Éden. Ese jardín era el Edén. O Éden é um lugar de prazer. El Edén, un lugar de placer. Esse é o jardim de Deus. Ese era el jardín de Dios. No Novo Testamento nós podemos dizer que essa é a igreja. En el Nuevo Testamento podemos decir que esta es la iglesia. E que existe também na igreja alguém que está sentado num trono, num lugar de centralidade. Y que existe también en la iglesia uno que está centrado en el trono, en un lugar de centralidad. E como é que caminhamos na igreja a ponto de irmos crescendo efetivamente na vida cristã? ¿Y cómo es que caminamos en la iglesia con el fin de ir creciendo en nuestra vida cristiana? É na mesma medida que mantemos a nossa comunhão e intimidade com Ele.
en la misma medida en que mantenemos nuestra comunión y unidad con Él. Então, irmão, não se trata de fazer o que é certo e o que é errado. Fazer o que é certo e evitar o que é errado. Hermano, entonces no se trata de hacer lo que es correcto y evitar lo que está errado. Irmão, preste atenção nisso. Hermano, ponga atención en esto. Não se trata de fazer o certo e evitar o errado. No se trata de hacer lo cierto y evitar lo errado. Isso não é vida cristã, irmãos. Eso no es vida cristiana, hermano. Isso pode ser qualquer outra coisa, menos vida cristã. Eso puede ser cualquier cosa menos vida cristiana. Vida cristã está no princípio de substituição. Vida cristiana está en la base del principio de sustitución. Então não vivo mais eu, Entonces ya no vivo yo, mas Cristo vive em mim. mas Cristo vive en mí. E a vida que agora vivo, Y lo que ahora vivo en la carne, vivo na fé do Filho de Deus. lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Você observa que Paulo está sendo substituído aqui? ¿Usted observa que Pablo está siendo sustituido aquí? Porque, irmão, ninguém melhor do que Paulo poderia nos falar essas coisas. Porque, hermanos, nadie menos que Pablo podría hablarnos de estas cosas. Paulo tem uma visão maravilhosa no capítulo 6, Pablo tiene una visión maravillosa en el capítulo 6, 6 de Romanos, 6 de Romanos, e ele descobriu que o nosso velho homem foi crucificado com Cristo. y él descubrió que nuestro viejo hombre estaba crucificado con Cristo. Bom, se o nosso velho homem foi crucificado com Cristo, agora podemos servir livremente. Entonces, si nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo, ahora podemos servir libremente. Mas, irmão, não é bem assim. Pero no es tan así, hermanos. Porque agora vem a experiência de se esse velho homem foi de fato crucificado ou não. Porque ahora viene la experiencia de que si ese viejo hombre fue crucificado o no. O velho homem foi de fato crucificado, El viejo hombre fue de hecho crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que el cuerpo de pecado sea deshecho, para que não sirvamos mais o pecado. para que no sirvamos más al pecado. Então isso foi o que Deus fez em Cristo naquela cruz. Entonces eso fue lo que Dios hizo en Cristo, en la cruz. Outra coisa Otra cosa é o que o Espírito Santo pode fazer em nós, utilizando aquelas provisões. es lo que el Espíritu Santo puede hacer en nosotros, usando aquellas provisiones. Então o capítulo 7 Entonces capítulo 7 fala da experiência de um homem desesperado. habla de la experiencia de un hombre desesperado, Porque ele sabe o que precisa ser feito. porque él sabe lo que necesita ser hecho. Nós também não sabemos, Nosotros también lo sabemos, mas Paulo não consegue fazer. pero Pablo no conseguía hacerlo. Você consegue fazer, irmão? ¿Usted lo consigue hacer, hermana? Você, Hermano. irmão, consegue fazer? ¿Usted consigue hacerlo, Se hermana? você consegue fazer, a sua experiência é superior à de Paulo. Si usted lo consigue hacer, entonces su experiencia es superior a Pablo. Irmão, quando nós começamos a enxergar por dentro o Evangelho, Hermanos, cuando comenzamos a contemplar por dentro el Evangelio, nós precisamos cair como mortos necesitamos caer como muertos e dizer: Senhor, ajuda-me. y decir, Señor, ayúdame. Sem ti, nada podemos fazer. Sin ti nada podemos hacer, Porque é exatamente isso que acontece. porque es exactamente eso lo que acontece. Por um lado, há uma tremenda responsabilidade humana em corresponder a Deus. Por un lado, una tremenda responsabilidad humana en corresponder a Dios. Do outro lado, Y del otro lado, no mesmo nível, al mismo nivel, não há nenhuma capacidade em nós mesmos. no hay ninguna capacidad en nosotros mismos. Então é isso que acaba pesando sobre nós. Entonces es eso lo que acaba pesando sobre nosotros. Porque nós fazemos confusão muitas vezes de uma coisa e outra. Porque muchas veces nos confundimos con una cosa y otra. Nós achamos que por Deus ter pedido algo a nós, Nosotros pensamos que porque Dios nos pidió algo, nós entendemos que nós podemos dar a Deus o que Ele pede. nosotros pensamos que podemos dar a Dios lo que Él nos está pidiendo. Eu não sei qual é a sua experiência, meus irmãos, mas a minha não tem sido assim. Yo no sé cuál ha sido su experiencia, pero la mía no ha sido así. Toda vez que vou tentar fazer na força da minha própria mente, do meu próprio braço, novamente estou colocado por terra. Cada vez que intento hacerlo con la fuerza de mi mente, con la fuerza de mis brazos, nuevamente soy puesto a tierra. Agora começamos a compreender o porquê essa árvore está exatamente no meio do jardim. Ahora comenzamos a entender por qué este árbol está exactamente en medio del jardín. Ela não é qualquer árvore, as demais árvores estão espalhadas no jardim. Ella no es cualquier árbol, ¿cierto? Los demás árboles están repartidos en todo el jardín. Mas a árvore que pode dar vida ao homem em forma de alimento, essa se encontra num lugar de centralidade.
Pero el árbol que puede dar vida, ¿cierto?, de forma de alimento, está en un lugar de centralidad. Então, por que Deus colocou essa árvore aí? ¿Y por qué Dios colocó ese árbol E allí? por que ele chama ela de árvore da vida? ¿Y por qué lo llama de árbol de vida? É porque em nós mesmos, irmãos, estamos mortos nos nossos pecados e delitos. Es porque nosotros mismos estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Mas graças ao Senhor que ele enviou o seu Filho, Pero gracias a Dios que le envió a su Hijo, essa árvore chegou até nós. ese árbol llegó hasta nosotros. Nós podemos nos alimentar dessa árvore Podemos alimentarnos de este árbol e receber vida. y recibir vida. Mas o texto vai dizer no Antigo Testamento, Pero el texto nos va a decir en el Antiguo Testamento, não apenas crer nele, irmãos. no solamente creer en Él, Não apenas comer dele apenas uma vez. no solamente comer de Él apenas una vez, Não conhecê-lo apenas uma vez. no conocerlo solo una vez, Mas prosseguir em conhecê-lo. sino proseguir en conocerle. Então nós estamos de fato hoje num jardim. Entonces estamos de hecho hoy en un jardín. Esse jardim é o jardim de Deus. Este jardín es el jardín de Dios. Existe muita provisão dessas muitas árvores que Deus colocou no jardim. Existe mucha provisión de Dios en todos estos árboles que Dios puso en el jardín. Por isso nossos irmãos, graças a Deus, têm sempre o que comer e o que beber. Por eso nuestros hermanos tienen, gracias a Dios, que comer y que beber. São raros aqueles que estão vivendo algumas restrições e ainda assim Deus pode trabalhar por detrás dessas restrições. Son muchos árboles, ¿cierto? Que, perdón, decisiones. São, existem alguns irmãos Existen algunos hermanos, são raros, son raros, que Deus os coloca que Dios los coloca sobre alguma restrição. sobre alguna restricción, Não para que eles passem fome, no para que ellos pasen hambre, mas para que eles conheçam naquela situação sino para que ellos conozcan en aquella situación o Deus de toda a provisão. al Dios de toda provisión. A provisão é psicológica, ela é espiritual e também ela é biológica. La provisión es psicológica, es espiritual y también es natural. Então, nesse jardim, nós observamos que existem provisões. Entonces, en este jardín observamos que existen provisiones. Nós observamos até que estamos até um pouco mais fortes. Observamos que estamos incluso un poco más robustos. Às vezes, nós estamos sem trabalho A veces estamos sin trabajo e você vai visitar aquele irmão que está sem trabalho y tú vas a visitar a un hermano que está sin trabajo e às vezes ele está mais robusto que você. Como alguém sem trabalho, ao invés de emagrecer, ele engorda? ¿Cómo es que y tú lo vas a visitar y a veces el hermano, en vez de estar más delgado que tú, está más gordo? ¿Cómo es que un hermano sin trabajo va a engordar y no tiene trabajo? Você consegue observar isso? ¿Usted consigue observar eso? Porque a provisão não vem do seu salário. Porque la provisión no viene de su salario. A provisão vem da misericórdia de Deus que está sobre a sua vida e a minha vida. La provisión viene de aquel Dios que está sobre su vida. Então é isso que está acontecendo, irmãos. Entonces es eso lo que está aconteciendo, hermano. O propósito de Deus é colocar um homem corporativo dentro de um jardim. El propósito de Dios es colocar un hombre corporativo dentro del jardín. E que esse homem possa se alimentar das provisões divinas. Y que ese hombre pueda alimentarse de la provisión divina. A fim de que esse jardim ou essa casa possa ser cheia dele mesmo. A fin de que ese jardín o esa casa pueda ser llena del mismo. Um segundo aspecto é importante nós colocarmos aqui. Hay un segundo aspecto importante a colocar aquí. Observe que na medida que nos alimentamos da árvore, Observe que en la medida que nos alimentamos del árbol, na figura do Gênesis, en la figura de Génesis, rio, único rio, un río, un único río, se transforma em 3 e 4 braços. se transforma en 3 y 4 brazos. E o que isso quer significar? ¿Y qué es lo que esto significa? É que quando nos alimentamos da árvore, Es que cuando nos alimentamos del árbol e a árvore da vida, y del árbol de la vida, algo misterioso acontece. algo misterioso acontece. Existe rio que começa a fluir do nosso interior. Existe un río que comienza a fluir de nuestro interior. Paulo também mencionou isso no Novo Testamento. Pablo también menciona esto en el Nuevo Testamento. Irmãos, não é maravilhoso você saber que pode fluir rio da sua própria vida? Hermano, ¿no es maravilloso observar que puede fluir un río de su propia vida? E não é somente rio. Y no es solamente un río. É rio que está cheio de materiais preciosos. Es un río que está lleno de materiales preciosos. E esses materiais preciosos
Y esos materiales preciosos que flui através da sua vida como um rio, que fluyen a través de su vida como un río, esses materiais são para a edificação dessa casa. esos materiales son para edificación de esta casa. Ou melhor dizendo, desse maravilhoso jardim de Deus. O mejor dicho, de este maravilloso jardín de Dios. Versículo 10. E saía um rio do Éden para regar o jardim. Versículo 10. Y salía de Edén un río para regar el huerto. E se dividia e se tornava em 4 braços. Y de allí se repartía en 4 brazos. É aquele pãozinho que o Espírito reparte a você na sua experiência com Ele. Es el río que el Espíritu reparte en su experiencia con Él. Naquele momento em que você está se alimentando da árvore da vida. En aquel momento en que tú te estás alimentando del árbol de la vida. Na sua devoção, na forma prática. En su devoción de una manera práctica. Quando você está meditando nas Escrituras. Cuando usted está meditando en las Escrituras. Quando você está orando em comunhão com Deus. Cuando está orando en comunión con Dios. Isso é o que o Antigo Testamento chama de Santíssimo Lugar. Eso es lo que el Antiguo Testamento nombra como el lugar santísimo. E aí, como um sumo sacerdote, Y allí como un sumo sacerdote, aí os pães da provisão divina são repartidos ao sumo sacerdote. allí los panes de la provisión divina son repartidos al sumo sacerdote. E quando ele sai desse lugar de intimidade, Y cuando él sale de aquel lugar de intimidad, agora ele vai representar, ou ele vai repartir com seus irmãos do lado de fora, aquilo que ele ganhou lá dentro. ahora él va a repartir con sus hermanos de afuera aquello que él ganó desde adentro. Essa é a edificação, amados. Esa es la edificación, Nós não amados. conseguimos edificar os nossos irmãos daquilo que é próprio nosso. No conseguimos edificar a nuestros hermanos de aquello que es propio nuestro. Irmão, você pode ser muito inteligente, você pode se tornar mais perigoso por isso. Usted puede ser muy inteligente y volverse más peligroso por eso. Irmão, eu tenho muita falta de entendimento. Hermano, yo tengo mucha falta de entendimiento E posso me tornar muito perigoso por isso. y puedo volverme muy peligroso por eso. Porque nem ser inteligente ou falta de inteligente, isso não é a base para a edificação do corpo de Cristo. Porque ni ser muy inteligente o ser falto de entendimiento es la base para edificar el cuerpo de Cristo. Qual é a base, irmãos? ¿Cuál es la base, hermanos? É o alimento da árvore da vida. Es el alimento del árbol de la vida. É a nossa vida de comunhão. Es nuestra vida de comunión. São os poucos pães e peixes, irmãos, que são abençoados na presença do Rei. Son los pocos panes y peces que son bendecidos en la presencia de Él. São esses mesmos pães que se tornam como rios para alimentar uma multidão. Son estos pequeños panes y peces que se tornan ríos para alimentar a una multitud. Então o versículo 11 continua dizendo: Entonces el versículo 11 continúa diciendo: o nome do primeiro rio é Pison, el nombre del uno era Pisón. é onde se rodeia a terra de Avilá, Este es el que rodea la tierra de Avilá, onde há ouro. donde hay oro. Então nós sabemos que nesse rio tem esses materiais. Aqui já há o primeiro material importante, ouro. Entonces sabemos que en estos ríos hay estos materiales. Aquí el primer material importante es oro. Então isso representa a natureza divina. Y esto entonces representa la naturaleza divina. Porque se você quiser, qualquer metal que você for comparar a Deus na Terra, de uma forma alegórica, o ouro é o metal mais precioso. Porque si usted fuese a comparar a Dios con algún material, ¿cierto? El oro es el material más precioso. E diz, e o ouro dessa terra é bom. Y dice, el oro de esta tierra es bueno. Ali há o bidélio e pedra sardônica. Allí también hay bedelio y ónice. Estudando sobre o bidélio, Estudiando sobre el bedelio, observei que alguns especialistas judeus observé que algunos especialistas judíos, divergem acerca do bidélio. ¿Perdón? Divergem acerca do bidélio. Eles têm visões distintas acerca do bidélio. Ah, entiendo. Sí. Tienen diversas visiones respecto al bedelio. Então, uma visão Entonces, una visión, diz que ele é uma resina una visión dicen que es una resina, de origem vegetal. es de origen vegetal. Assim como você vê uma árvore de mamão, de papaya, ¿Sí? Así como si tú tomaras un árbol de mamán, se você corta aí, se você der um talho no tronco dessa árvore, si tú haces un corte en el tronco de ese árbol, ele vai segregar um material. él va a segregar un material. Esse material é a essência dessa árvore. Ese material es la esencia, ¿cierto?, de ese árbol.
Se você entregar isso a um bioquímico num laboratório, ele vai saber que isso é uma árvore de papaya. Si tú entregas ese a un bioquímico, ¿cierto? Él va a saber que eso es de un árbol de papaya. Então, num primeiro aspecto, Entonces, en un primer aspecto, ele tem origem vegetal. él tiene un origen vegetal, Mas num outro aspecto, ele tem origem animal. pero de otro aspecto tiene un origen animal. Uma pérola Una perla, que é gerada dentro de uma ostra, que es generada dentro de una ostra, também de alguma forma traz a ideia do que é o bidélio. también trae la idea de aquello que es un bedelio. Então você sabe que a ostra está sendo balançada pela maré Entonces usted sabe que la ostra está siendo balanceada, ¿cierto?, por la marea, e num momento um pouco da areia entra dentro dessa ostra. y en algún momento un poco de la arena entra en la ostra, Então vai machucar essa ostra por dentro. y entonces va a herir a la ostra por dentro, Ela vai segregar um material de proteção daquela ferida. y ella va a segregar un material, ¿cierto?, de protección para aquella herida, E com o tempo, y con el tiempo isso se torna uma pérola. eso se vuelve una perla. Então é assim formada a pérola. Entonces así que se forma la perla. Então você vê o reino animal Entonces usted ve el reino animal e você vê o reino vegetal. y usted ve el reino vegetal. Não vamos entrar em tantos detalhes aqui, No vamos a entrar en tantos detalles aquí, mas já conseguimos perceber que essa é a obra do Filho de Deus. pero ya conseguimos ver que esta es la obra del Hijo de Dios. Foi ele mesmo quem foi ferido ao seu lado, Fue él mismo quien fue herido, e após ser ferido, y después de ser herido, ele segregou algo do seu lado. él fue herido a su costado, ¿cierto? Y después de ser herido, él segregó algo a su costado. E daí foi que nasceu a pérola. Aí nós temos a igreja. Y desde allí entonces nació la perla, desde allí nació la iglesia. Então o texto continua no versículo 13. E o nome do segundo rio é Gion. Entonces el texto continúa en el versículo 13. El nombre del segundo río es Guión. O segundo rio é Gion, o que rodeia a terra de Cush. Que rodea la tierra de Cus. Ainda no versículo 12, Aún en el versículo 12, ele fala de bidélio e pedras sardônicas. él habla de bedelio y ónice. E nós sabemos que as pedras falam da obra do Espírito Santo. Y sabemos que este ónice o piedras, ¿cierto?, habla de la obra del Espíritu Santo. Então todos nós já ouvimos aquela linda história Todos nosotros ya escuchamos aquella linda historia de que barro éramos em Adão de que un barro éramos en Adán e fomos transformados em pedra pela obra de Cristo. y que fuimos transformados en piedras por la obra de Cristo. Mas não somente pedra. Pero no solamente piedras. Agora, pela obra do Espírito Santo, nos tornamos pedras preciosas. Ahora por la obra del Espíritu Santo nos volvemos piedras preciosas. Então isso é maravilhoso, irmãos. Entonces eso es maravilloso, hermano. Esse rio que brota de cada um de nós, do exercício... Sim, perdão. Ese río que brota de cada uno de nosotros. A partir do exercício da nossa responsabilidade no corpo de Cristo. A partir del ejercicio de nuestra propia responsabilidad en el cuerpo de Cristo. Que vai gerando esses materiais preciosos que vai servindo na edificação dessa casa. Que va a generar estos materiales preciosos y va a servir para la edificación de esta casa. Então aqui em Gênesis, Entonces aquí en Génesis nós começamos a descobrir comenzamos a descubrir todos esses pontos e as suas importâncias. todos estos puntos importantes. Primeiro, Deus cria um homem coletivo. Dios crea un hombre colectivo. Irmãos, Deus não quer ninguém andando sozinho. Hermanos, Dios no quiere a nadie andando O solo. homem de Gênesis é um homem coletivo. El hombre de Génesis es un hombre colectivo. Lembre-se bem que Deus quer uma família. Recuerde bien que Dios crea una familia. Então esse homem caiu. Entonces ese hombre cayó. Bom, se o propósito é coletivo, Entonces el propósito es colectivo. quando o homem caiu, Cuando el hombre cae, Deus vai precisar dar a provisão a ele. Dios va a necesitar dar una provisión a él. Observe que Deus não cobriu de pele apenas Adão, mas também a sua mulher Eva. Observe que Dios Não cobriu só de pele, no cubrió solo de pieles a Adán, sino también a su mujer. também a sua mulher. Então aqui nós temos a redenção. Entonces aquí tenemos la redención. Ou seja, na criação o pensamento de Deus é coletivo. O sea, en la creación el pensamiento de Dios es colectivo. Na redenção o pensamento continua o mesmo, também é coletivo. Y en la redención el pensamiento continúa siendo el mismo, colectivo. Quando você continua seguindo pelas Escrituras,
Cuando continuamos por las Escrituras, logo aí em Gênesis capítulo 12, por exemplo, en Génesis capítulo 12, por você ejemplo, vai ver que Deus tira Abraão da sua terra e da sua parentela. usted va a ver que Dios saca a Abraham de su tierra y parentela. E a finalidade de Deus é bendizer muitas nações a partir dele. Y la finalidad de Dios es bendecir a muchas personas a partir de él. Ou seja, na sua semente serão benditas todas as nações da terra. Deus está pensando no coletivo. Y en sus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra. Es decir, Dios está pensando en colectivo. Segue um pouco mais. Continúa un poco más. Agora você consegue encontrar o povo de Israel cativo no Egito. Ahora usted consigue ver al pueblo de Dios cautivo en Egipto. Irmãos, como você vai tirar um povo cativo? Ahora, hermano, ¿cómo usted va a sacar a un pueblo cautivo? Por que você não tira apenas alguns que são capazes de atravessar o deserto? ¿Por qué usted no saca solamente a algunos, aquellos que son capaces de atravesar el desierto? Mas Deus não quer fazer isso. Pero Dios no quiere hacer eso. Deus não quer escolher os melhores. Dios no quiere escoger a los mejores. Porque, na verdade, os melhores não existem. Porque la verdad los mejores no existen. O que existe, irmãos, é o Deus de toda a glória, Lo que realmente existe es el Dios de toda gloria, que pode tirar o povo do Egito através de Moisés e de Arão. que puede sacar al pueblo de Egipto a través de Moisés y Aarón. Novamente tipificado na obra de Cristo e do Espírito Santo. Nuevamente tipificando la obra de Cristo y el Espíritu Santo. E o que Deus falou para Moisés, Y lo que Dios habló a o Moisés, que ele deveria falar a Faraó, lo que él debía hablar a Faraón: era: deixa o meu povo ir para que me celebre uma festa no deserto. deja a mi pueblo ir para que me celebre una fiesta en el Então desierto. ninguém pode ficar para trás. Entonces nadie podía quedar atrás. Novamente, quando nós chegamos no Novo Testamento, Nuevamente, cuando llegamos al Nuevo Testamento, nós observamos que a obra de Deus continua coletiva. observamos que la obra de Dios continúa colectiva. A igreja não sou eu sozinho nem você. La iglesia no nació sola, Eu e você. usted y yo. Não é somente eu ou somente você. No solamente tú o yo. Ah, irmão Roger, mas eu já sei disso. Ah, hermano Roget, pero yo sé eso. Que bom que sabemos disso. Qué bueno que sabemos de eso. Então andemos dessa forma. Entonces andemos de esta forma. Quem está na igreja ¿Quién está en la iglesia? não pode andar ou viver isoladamente. No puede vivir de una manera aislada. Porque desde o início, o propósito de Deus é um homem coletivo. Porque desde el inicio el propósito eterno de Dios es un hombre colectivo. Então, da eternidade passada à futura, Deus vai querer esse homem. Entonces, desde la eternidad pasada a futura, Dios siempre va a querer ese hombre. Então, vamos começar a fechar aqui essa pequena porção de compartilhar. Entonces pensamos a cerrar esta pequeña porción de este compartir. Vamos só colocar isso na devida ordem. Vamos a colocar esto en un debido orden. Temos um jardim, Tenemos un jardín, temos um homem coletivo, tenemos un hombre colectivo, temos uma árvore no centro desse jardim. tenemos un árbol en el centro de este jardín E já entendemos que esse homem coletivo precisa se ocupar do alimento dessa árvore. y necesitamos que este hombre colectivo necesita ocuparse de este alimento en este árbol. E na medida que ele se alimenta dessa árvore, Y en la medida que él se alimenta de este árbol, rios de água viva fluem do seu interior. ríos de agua viva fluyen de su interior. E esse rio de água viva tem pedras e materiais preciosos Y este río de agua viva tiene piedras y materiales preciosos para a edificação daquilo que Deus quer fazer no tempo. para edificación de aquello que Dios quiere hacer en su tiempo. Basicamente é isso. Básicamente es eso. Então entramos no versículo 15 para terminar. Entonces entramos en el versículo 15 para terminar. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden, Y tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para lavrar e o guardar. para que lo labrara y lo guardase. Aqui está a nossa missão, amados. Aquí está nuestra misión, hermanos. A minha missão, a sua missão, a nossa missão. Mi misión, tu misión y nuestra misión. Deixa eu colocar isso melhor. Permítame poner esto de una manera. Existem chamamentos que são específicos a determinados irmãos e irmãs. Existen llamamientos que son específicos para determinados hermanos y hermanas. Deus deu algo para você e não deu algo para outro. Dios dio algo a ti y no lo dio a otro. Mas deu algo a outro que não deu a você. Pero también dio algo a otro que no lo dio a ti. Por que isso é assim? ¿Por qué esto es así? Para poder haver a edificação mútua. Para que pudiese haber una edificación mutua. Um homem ou uma mulher não consegue edificar o corpo de Cristo.
Un hombre o una mujer no consiguen edificar todo el cuerpo de Cristo. Porque Cristo está repartido no corpo de Cristo, e não apenas em um membro. Porque Cristo está repartido en el cuerpo de Cristo y no solo en un miembro. Então a porção que me foi dada, talvez você não tenha. Entonces la porción que me fue dada quizás tú no la tengas. Mas a que você tem, certamente eu não tenho. Pero la que tú tienes ciertamente yo no la tengo. Quando você tira o ombro, Cuando tú sacas el hombro, quando eu tiro o meu ombro, cuando yo saco mi hombro, então acaba que o corpo fica prejudicado. cuando yo me disloco el hombro, ¿cierto? El cuerpo queda perjudicado. Por que isso? ¿Por qué eso? Porque o corpo precisa da participação mútua de todos os membros. Porque el cuerpo necesita la participación mutua de todos sus miembros. Pode ter 100 irmãos naquela reunião. Pueden haber 100 hermanos en esa reunión. Se faltar a sua participação, Si faltase una participación, é provável que ninguém vai substituir você. es probable que nadie te va a sustituir. Então, existe na obra de Deus essa peculiaridade. Entonces existe en la obra de Dios esta peculiaridad. Deus reparte algumas coisas a alguns e reparte algumas outras coisas a outros. Dios reparte algunas cosas a unos y otras cosas a otros. Isso é comum, corrente, normal. Y esto es común, es corriente, normal. Agora, existe algo mais, Ahora existe algo más, que está ligado ao encargo de todo o corpo. que está unido al encargo de todo el cuerpo. É uma missão, irmão, que eu tenho, você tem, todos nós temos. Que es una visión que tú tienes, que yo tengo, que todos tenemos. E o texto está dizendo aqui com muita clareza para nós. Y el texto está diciendo aquí con mucha claridad a nosotros. Que Deus nos colocou nesse jardim, no jardim dele, Que Dios nos puso en el jardín, en su jardín, para lavrar, para e labrarlo e para guardá-lo. y para guardarlo. Irmãos, essas duas palavras precisam governar o nosso coração. Hermanos, pienso que estas dos palabras necesitan gobernar nuestros corazones. Tudo que vemos em Gênesis daqui até aqui está ligado ao propósito eterno de Deus. Todo lo que vemos en Génesis hasta aquí está unido al eterno propósito de Dios. Agora, sabe o que Deus fez conosco? Ahora, ¿sabe lo que Dios hizo con nosotros? Deus nos fez responsáveis por esse propósito. Dios nos hizo responsables por este propósito. Ele nos colocou dentro desse propósito Él nos puso dentro de este propósito. e disse para nós, coletivamente, Y dice a nosotros colectivamente, vocês estão nesse jardim, ustedes están en este jardín. não para a teologia da prosperidade, No para la teología de la prosperidad, não para nascer, crescer, reproduzir e morrer, no para nacer, crecer y reproducirse, morir. não para as coisas girarem em torno de vocês mesmos. No para que las cosas giren alrededor de ustedes mismos. Vocês estão nesse jardim Ustedes están en ese jardín para o guardar para guardarlo e para lavrar. y para labrarlo. Então são duas coisas que fazem parte de um encargo coletivo. Entonces son dos cosas que hacen parte de un encargo colectivo. Desde o mais novo ao mais velho. Desde el más nuevo al más viejo. Temos que ter consciência que existe um Deus Debemos tener conciencia que existe un Dios e que esse Deus é eterno. y que ese Dios es eterno. E se ele é eterno, seu propósito também é eterno. Y si Él es eterno, su propósito también es eterno. Ou seja, não vai sofrer variação. O sea, no va a tener ninguna variación. Ele é eterno, lembre-se disso. Él es eterno, recuerde eso. O próximo ponto é entendermos que Deus nos colocou dentro desse propósito. El próximo punto es entender que Dios nos colocó dentro de este propósito. Agora entendemos por que estamos nesse jardim de Deus. Ahora entendemos por qué estamos en este jardín de Dios. Porque duas coisas precisamos cooperar. Em duas coisas. Porque en dos cosas necesitamos cooperar. Precisamos lavrar, irmãos. Necesitamos labrar, hermanos. E precisamos guardar. Y necesitamos guardar. E aqui vamos fechar esse pensamento desse pequeno compartilhar. Y aquí vamos a cerrar este pensamiento de este pequeño compartir. O que pode parecer para você lavrar nesse jardim? ¿Qué parece para ti labrar en este jardín? Nada mais é do que trabalhar. Nada va a ser aparte de trabajar. Irmão, nós não podemos nos deitar numa rede com um copo de suco de laranja. Perdón. Nós não podemos deitar numa cama Nosotros no podemos acostarnos en una cama con un vaso con jugo de naranja e falar, Deus é soberano, Ele vai fazer tudo a hora que Ele quiser. y decir, Dios es soberano, Él va a hacer todo cuando Él quisiere. Deus pode fazer todas as coisas. Dios puede hacer todas las cosas. De fato pode fazer todas as coisas e de fato é capaz de fazer. De hecho, Él puede hacer todas las cosas y puede hacer todas las cosas. Mas não foi assim que Ele decidiu.
Pero no fue así que Él quiso, que Él Ele decidió. colocou o homem coletivo no jardim Él puso al hombre colectivo dentro del jardín para que esse homem lavrasse e guardasse. para que el hombre lo labrase y lo guardase. Então, no que tivemos lendo, temos o propósito aqui. Entonces, como venimos viendo, tenemos el propósito aquí. E aqui, bem ao lado, temos uma missão. Y a su lado tenemos una misión. Deus pode cumprir esse propósito sozinho, se Ele quiser. Dios puede, si Él quisiese, cumplir este propósito solo. Mas, soberanamente, Ele decidiu não fazer isso sozinho. Pero soberanamente Él decidió no hacerlo solo. Sabe quem Ele chamou para fazer com Ele? ¿Saben a quién llamó para hacerlo con Él? A mim e a você. A ti y a mí. Então, irmãos, Entonces, hermanos, se temos consciência si tenemos conciencia do nosso chamamento coletivo, de nuestro llamamiento colectivo, precisamos, debaixo da graça de Deus, nos levantar ainda hoje. necesitamos, bajo la gracia de Dios, levantarnos hoy, Ir até a árvore da vida, ir hasta el árbol de la vida, se alimentar dela. alimentarse de él, Porque uma coisa é a responsabilidade que temos de lavrar, porque una cosa es la responsabilidad que tenemos de labrar, mas não temos a capacidade de fazê-lo. pero no tenemos la capacidad de hacerlo. Mas quem pode nos dar essa capacidade? Pero ¿quién nos puede dar esa capacidad? A árvore da vida. El árbol de la vida. É na medida que nos alimentamos dele. En la medida que nos alimentamos de él, É na mesma medida que somos capacitados de fazer aquilo que ele nos pede. en la misma medida somos capacitados para hacer lo que él quiere. Agora nós entendemos Ahora entendemos por que ele deixou a árvore naquele local. por qué dejó el árbol en aquel lugar. Porque ele sabia que se demandasse alguma coisa de nós, Porque él sabía que si demandase alguna cosa de nosotros, nós não seríamos capazes de fazer. nosotros no seríamos capaces de hacerlo. Então, primeiro, ele nos chama a sua presença. Entonces él nos llama a su presencia. Ele nos quer fortalecidos na presença dele, Él nos quiere fortalecidos en su presencia, enriquecidos desses materiais preciosos. enriquecidos de estos materiales preciosos. Para quê? ¿Para qué? Para que possamos lavrar, Para que podamos labrar, para que possamos trabalhar na obra de edificação dessa casa. para que podamos trabajar en la obra de edificación de esta casa. Irmãos, isso quando nós entendemos, Hermanos, cuando entendemos esto, você vai entender o quão é precioso você tomar um pequeno café na casa de um irmão. usted va a entender cuán precioso es tomar un pequeño café en la casa de un hermano. O Senhor disse na parábola El Señor dice en la parábola do servo fiel ou infiel: del siervo fiel o infiel, bem-aventurado quando o Senhor vier o achar servindo assim. bienaventurado cuando su Señor viniese y le haya haciendo así. Irmão, o coração do nosso Deus se encherá de alegria Hermanos, el corazón de nuestro Señor se llenará de alegría ao tocar essa terra na sua vinda al tocar esa tierra en su venida e nos encontrar lavrando no seu jardim. y encontrarnos labrando su jardín. Não tenho mais tempo para entrar em tantos detalhes, No tengo más tiempo para entrar en tantos detalles, mas a essência do assunto é: pero la esencia del asunto es, ponhamos o nosso coração no assunto da edificação da casa. pongamos nuestro corazón en el asunto de la edificación de la O casa. menor serviço que você possa fazer na casa de Deus El menor servicio que tú puedas hacer en la casa de Dios tem grande relevância diante de Deus. tiene una gran relevancia delante de Dios. Você está cumprindo o seu chamamento. Tú estás cumpliendo tu llamamiento. Irmãos, Hermanos, o Senhor Jesus disse el Señor Jesús dice que se formos fiéis no pouco, que si fuésemos fieles en lo poco, Ele nos colocaria sobre o muito. Él nos colocaría sobre mucho. Não é ser fiel no muito, No es ser fiel en lo mucho, é ser fiel no pouco. es ser fiel en lo poco. Inclusive os dias que estamos vivendo são dias das pequenas coisas. Incluyendo los días que estamos viviendo, son días de las pequeñas cosas. Se tivermos discernimento que podemos lavrar no jardim de Deus em cada uma das pequenas coisas, Si tuviésemos el discernimiento de labrar el jardín de Dios en cada una de estas pequeñas cosas, dessas pequenas coisas que chegam às nossas mãos, estas pequeñas cosas que llegan a nuestras manos, irmão, você está cumprindo o propósito desígnio de Deus. hermanos, usted está cumpliendo el propósito y designio de Dios. Agora, terminando, Ahora terminando, a segunda palavra é tão importante quanto a primeira. la segunda palabra es tan importante como la Ele primera. não diz só que temos que lavrar, ele também diz que temos que guardar. No dice solamente que tenemos que labrar, sino también guardar. Irmão, cada dia que o Senhor deposita a sua palavra em nós, Hermanos, cada día que Dios deposita su palabra en nosotros, essa palavra de Gênesis precisa cumprir na nossa vida.
Esa palabra de Génesis necesita cumplirse en nuestras vidas. Nós precisamos aprender a guardar a palavra. Necesitamos aprender a guardar la palabra. Nesses dias de tanto engano sobre a terra, En este tiempo de tanto engaño sobre la tierra, onde quanto mais informação você recebe, menos informado você fica. en donde cuanto más información usted recibe, menos información usted tiene. Vocês sabem, estamos na época dos chamados fake news. Usted sabe, estamos en la época de los llamados fake news. Existem inclusive documentários interessantes sobre empresas grandes como Facebook, Google e outros. Existen entonces documentales interesantes sobre empresas grandes como Google, Facebook E o que está e por outros. trás disso tudo, e o que está por trás disso tudo, Y lo que está por detrás de eso não tem a intenção de informar, no tiene la intención de informar, não com a verdade que você e eu recebemos. no con la verdad que tú y yo recibimos. Então agora é hora de termos muito cuidado. Entonces es un tiempo de mucho cuidado. Dos trabalhos de lavrar é guardar. Uno de los trabajos de labrar es guardar. Temos que guardar o nosso coração das informações externas. Tenemos que guardar nuestros corazones de informaciones externas. Temos que ajudar a guardar os nossos irmãos. Tenemos que ayudar a guardar a nuestros hermanos. Ou seja, ao mesmo tempo que trabalha, Entonces, al mismo tiempo que trabajas, na mesma medida tem que se guardar. en la misma medida debes guardarte. Guardemos o nosso coração, Guardemos nuestros corazones. guardemos os nossos entendimentos. Guardemos nuestro entendimiento. Aqueles vídeos, irmãos, e orientações que voam pela internet. Hay aquellos videos, ¿cierto?, que hoy vemos en la internet. Eles voam por aí, Ellos vuelan por allí, desinformando as pessoas. desinformando a las personas. Quantas vezes pegamos isso e replicamos isso para outros irmãos? ¿Cuántas veces tomamos estos videos y los replicamos, los reenviamos a los hermanos? Cuidado com isso, Cuidado con eso, porque o tempo que nós estamos vivendo porque el tiempo que estamos viviendo é um tempo que precisamos nos guardar. es un tiempo que necesitamos guardarnos. Guardar-nos das heresias, Guardarnos de las herejías, guardar-nos dos falsos apóstolos, guardarnos de los falsos dos apóstoles, falsos obreiros, de los falsos obreros, do falso evangelho. del falso evangelio. Muitas vezes o Senhor nos advertiu sobre isso. Muchas veces el Señor nos advirtió sobre eso. Que o Senhor nos ajuda nesse tempo difícil, irmão. Que el Señor nos ayude en este tiempo difícil, Que hermano. possamos guardar aquilo que nos foi confiado, Que podamos guardar aquello que nos fue confiado, a fim de que quando Ele vier na sua glória, a fin de que cuando Él viniese en su gloria, possamos estar de fato, podamos estar de hecho, possamos ser encontrados podamos ser encontrados como aqueles que lavram e aqueles que guardam. como aquellos que labran y aquellos que guardan. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito sea el nombre del Señor.